E aí, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre gnose e também sobre algumas nuances a respeito da gnose e sobre a prática da gnose. Mas antes de começar, eu quero lembrar vocês que eu faço atendimento de tarô junto com alinhamento energético, que é uma técnica que eu desenvolvi que utiliza o tarô para poder diagnosticar alguns problemas no seu campo energético e reorganizar eles com base nessas necessidades que surgem no jogo. E também avisar vocês que eu faço instruções mágicas e também faço instruções de tarô. Então, se vocês têm interesse por qualquer uma dessas formas de trabalho que eu atendo, vocês podem entrar em contato comigo através do ocausdesempre@gmail.com. Agora, falando sobre gnose, é interessante que a gente tenha em consciência o que é a gnose em si. Gnose, desde os primórdios, ela tem sido tratada como sabedoria, ou sendo traduzida como sabedoria. Então, já que esse é o significado da palavra gnose, ela tem sido trazida até os nossos tempos, né? Por trás de toda essa confusão mística que as pessoas escondem por trás dela, é algo como se fosse uma mensagem subliminar e super difícil de alcançar, porque na verdade só os iniciados conseguem alcançar a gnose, e a gnose isso, e a gnose aquilo. E eu acho que um dos responsáveis por essa porcaria desse pensamento foi aquele Samuel Aunweor, que é aquele babaca da restrição sexual e da restrição pessoal e da restrição de si e essa porra toda. Então não falaremos dele aqui porque a gente não vai ficar jogando milho pra galinha. Mas é interessante que a gente tenha a consciência de que a gnose ela não é só isso. Na verdade, eu acho que a pessoa que mais da antiguidade que mais se aproximou falando disso, que eu tenho em mente, é o Eliphas Levi, quando ele fala sobre a sabedoria de uma forma prática. E é justamente o que ela é. É a sabedoria de forma prática, né? É a prática de algo que te leva à sabedoria, na verdade. Se eu pudesse traduzir assim, ou posso, é dessa forma que eu diria e digo. Então, tenhamos a consciência de que a gnose em si, ela é uma prática que te leva a uma sabedoria. Não é a gnose que é a sabedoria em si. Na verdade, a gnose, ela é um mecanismo, ela é uma ferramenta para alcançar algo. Eu costumo dizer que a gnose, ela é a menor distância, ela é, na verdade, é o menor caminho entre o seu objetivo e a realização dele. Porque, na verdade, como toda a nossa realidade ela é construída a partir da nossa consciência, a partir da nossa mente, a partir do momento em que entramos no estado de gnose, nós construímos de uma forma... Na verdade, nós construímos no nosso inconsciente as imagens que serão criadas no consciente, né? Ou observadas pelo consciente. Então, a gente joga aquela intenção no nosso inconsciente e constrói ela ao ponto de que ela fixe raízes tão profundas no inconsciente que ela floresça no consciente. É como se eu pudesse utilizar aquela forma linguística da Qliphoth e da Cabala, né? Da Ot Shin. Como se as raízes fossem o nosso inconsciente e o tronco, e os galhos e as folhas fossem, né, a Ot Shin, fosse a árvore da vida. Mas só a nível de enraizamento, tá? Não vamos falar de polaridade nesse momento. Mas a gnose em si, ela é o que aterra a sua intenção no seu inconsciente ao ponto dele conseguir codificar e construir isso no seu consciente. E o seu consciente é que é o responsável por observar a realidade e por co-criá-la, né? Então é como Robert Anton Wilson fala no Ascensão de Prometeu, quando ele fala que dentro da nossa mente nós temos o pensador e o observador. Tudo aquilo que o observador observa, o pensador constrói, né? O pensador, quer dizer, é como Robert Anton Wilson fala no Ascensão de Prometeu, que nós temos o pensador e nós temos, nossa, eu esqueci o nome. Quer que eu pesquise? Não, lembrei. É como Robert Anton Wilson fala na Ascensão de Prometeu. Dentro da nossa mente nós temos o observador e nós temos... Meu Deus, que como tá ruim. Quer que eu pesquise? Não, tava na ponta da minha língua.
demonstrador. E o demonstrador, tudo que o pensador pensa, o demonstrador dá um jeito de demonstrar. Então, quando você interioriza no seu inconsciente a sua intenção, o pensador passa a pensar e o demonstrador começa a construir na realidade aquilo que você traz de dentro para fora. É como quando pensamos na gravidez. Tanto homens quanto mulheres, quando passam pela situação da menstruação atrasada, por exemplo, pensam muito em gravidez. Automaticamente todo mundo aparece grávido ao seu redor. Até que você esteja, se você não corta esse pensamento logo de uma vez. Então, automaticamente, quando o pensador ele pensa na gravidez, o demonstrador ele dá um jeito para demonstrar isso. E ainda que a gente esteja falando sobre o viés da confirmação, o viés da confirmação, na verdade, ele é responsável por buscar os elementos na realidade para construir aquilo no seu redor. Até porque a sua realidade ela é construída momentaneamente por tudo aquilo que te envolve. Então, nesse momento, eu aqui dentro só tenho ao alcance dos meus olhos tudo que eu consigo ver aqui ao meu redor. Tudo que está para fora da porta, na minha realidade, é a construção da minha cabeça. Porque eu sequer sei se está lá, a menos que eu chegue lá. É como o gato de Schrödinger, por exemplo. Então, o estado alterado de consciência, ele é responsável por isso. E é isso que é a gnose. É o estado alterado de consciência. É a alteração no fluxo de oxigênio do seu cérebro através de diversos mecanismos excitatórios, inibitórios, de relaxantes. E através desses métodos você altera o fluxo da oxigenação do seu cérebro a ponto de que automaticamente você limitando ou extrapolando a quantidade de oxigênio no seu cérebro, né, na sua corrente sanguínea, automaticamente o coração vai bombear para o seu cérebro uma quantidade de oxigênio que, para mais ou para menos, altera o seu estado natural. Alterando o seu estado natural, você consegue se aprofundar um pouco mais nos mares de Iesod, se você tem conhecimento cabalístico. Caso não, nos mares do seu inconsciente responsável pela manifestação, tanto que Iesod é a esfera responsável pela magia. O estado alterado de consciência, ele é alcançado a partir de inúmeros movimentos, mas na verdade, o estado de gnose nós alcançamos a todo momento. Quando você fica puto com seus pais, quando você fica puto com seu chefe, quando você fica puto com a pessoinha que você está pegando, quando você fica feliz com seu chefe, feliz com seus pais, feliz com a pessoa que você está pegando, quando você fica sexualmente excitado, seja com pênis ou seja com vagina, o enrijecimento dessa zona sexual, né, de uma dessas zonas erógenas, né, por assim dizer, faz com que o sangue que é distribuído para aquela parte falte no cérebro, porque de fato nós só temos uma quantidade específica de sangue no corpo. Nós não produzimos mais sangue para que a gente consiga enrijecer uma dessas partes do corpo. Então, automaticamente, quando você enrijece essa parte do corpo, te falta sangue no cérebro. E como o sangue é o veículo pelo qual o oxigênio chega até o seu cérebro, automaticamente você tem menos sangue. E até por isso que a gente fica meio burro quando a gente transa. Então, tome cuidado com as conversas que você vai ter enquanto transa. E foi assim que eu casei. Então, também não é só isso. Quando você pratica exercícios físicos, é por isso que, na verdade, quando acaba um jogo de futebol e os jogadores são chamados para dar uma entrevista, eles não produzem nada. E eles só ficam falando coisas desconexas, doidos para ir embora, porque eles não estão conseguindo pensar direito. É muito sangue percorrendo o corpo, mas pouco indo diretamente para o cérebro, porque ali você enrijeceu a musculatura das coxas, das panturrilhas, dos pés, da planta dos pés, dos braços, do tórax, do abdômen, das costas, da lombar. Então, entenda que o estado alterado de consciência ele é alcançado através da inibição ou do excesso de oxigênio no cérebro. E é isso, não vamos mistificar. Todo o processo após alcançar esse estado pode ser mistificado, aí é total do seu direito. Agora, dizer que é místico o processo de alcançar esse estado é mentira. Porque até indo no mercado você alcança isso e às vezes você não está fazendo nada, você só foi, voltou e nem prestou atenção em nada. Então, esse é o estado alterado de consciência. Agora, quais cuidados você precisa ter
ao entrar no estado alterado de consciência. Você precisa ter responsabilidade pelos mecanismos de alcançar esse estado. Então, tomem cuidado com a forma como você inibe o oxigênio e como você extrapola o oxigênio. Morte cerebral não é brincadeira. E a falta de oxigenação por uma certa quantidade de tempo no cérebro pode te causar ou uma morte integral cerebral ou uma deficiência cerebral grave e às vezes crônica. E aí, irmão, fudeu. E aí fudeu muito, fudeu muito. E aí, não quero ver engraçadinho nenhum fazendo piada, porque é muito sério. Então, vamos cuidar disso. E também entendam que a alimentação faz parte desse processo do estado alterado de consciência. Então, lembrem-se que quando a gente digere a comida, dependendo da comida que a gente digere, a gente necessita de muita atenção do nosso corpo ao nosso estômago, né? Ao nosso intestino. Então lembre-se de que estados alterados de consciência, dependendo da densidade que você quer alcançar ou da sutileza, você vai precisar comer coisas mais leves, para que a sua digestão seja mais rápida, ou então faça em jejum. Mas também respeite o período de jejum que você vai utilizar para esse estado alterado de consciência, porque no jejum o seu corpo também pode acabar se alimentando de alguns nutrientes do seu corpo, e isso te levar à deficiência de algum nutriente dependendo do nível que você leva isso. Então, não leve seu corpo à exaustão de nenhuma forma, apesar da exaustão também ser um método de gnose, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de gnose, a respeito do método e tudo mais, entrem em contato comigo aqui embaixo pelos comentários que eu vou responder vocês, tá bem? Muito obrigado pela atenção. Se vocês quiserem entender um pouco mais disso, continuem atentos ao canal. Não se esqueçam dos meus serviços e entrar em contato para falar sobre eles através do causdesempre@gmail.com. E é isso. Fiquem com Deus e cuidado com ele.